Olá, eu sou o Joey Red Pill e este aqui é mais um vídeo, então já se inscreve no canal e dê like caso goste do vídeo. E o vídeo de hoje vai ser sobre um assunto que eu sei que é de interesse da maioria de vocês que são inscritos aqui neste canal. Eu vou falar sobre GPzismo, o que eu penso a respeito, se eu concordo ou se eu discordo dessa prática, quais são as minhas dicas para você fazer um uso moderado desse serviço sem se comprometer na parte financeira, na parte de controle de danos, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que, Joey, você concorda ou você discorda? Eu concordo, tá? Eu não tenho nenhum tipo de trava moral quanto ao uso desse serviço, até porque eu já fiz uso, tá? Hoje eu uso de vez em quando, não vou mentir, mas com bem menos intensidade do que ali quando eu tinha meus 20, 21 anos, ainda mais porque eu trabalhava perto de uma zona nessa época, então já viu, né? Pra quem não sabe, eu moro aqui em Brasília, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo meu, tá? Só contextualizando aqui. E eu trabalhava numa empresa que ficava na W3 Norte, cara. Pra quem conhece aqui em Brasília, sabe que na W3 Norte ali, a partir da quadra de 702 em diante, a partir de umas 7 horas da noite, ficam umas primas ali na frente ali fazendo um serviço de madrugada. Então, eu não recomendo muito, tá, que vocês, enfim, façam uso de serviço dessas garotas que ficam na rua, a não ser que você queira ir uma aventura meio roleta russa. Boa sorte, tá? Eu já tive algumas experiências boas, mas já tive umas bem ruins, então, sei lá, eu prefiro que vocês, se forem fazer o uso desse serviço, utilizem as de site, eu, inclusive vou passar aqui as dicas para vocês, tá bom? Então, primeiramente, eu vou falar a respeito da parte financeira. Todo mundo que tem ali uma planilha de gastos financeiros, sabe que você tem que planejar primeiro ali as suas despesas fixas, né? Tem que separar uma parte ali para investir e uma outra parte para lazer. Então, eu geralmente planejo as minhas finanças da seguinte forma: eu pego ali entre 50 a 60% da minha renda e coloco nas despesas fixas, né? Seja aluguel, seja prestação de alguma coisa que você está pagando, 50 a 60%. Entre 20 a 30%, né, que resta, você pode colocar ali para os seus investimentos. Então, eu coloco ali entre 20 a 30 porque depende muito, né? Às vezes as pessoas têm ali entre 50 a 60. Então, se o seu gasto com despesas fixas for 50%, você pode colocar até 30% da sua renda para investimento. Se for 60%, você coloca 20% ali da sua renda para investimentos. E os outros 20% que sobra, aí você separa para o seu lazer. De modo que desses 20% que sobra para o seu lazer, até 10%, tá? Até metade você pode gastar com GP. Então faça esse tipo de planejamento. Mas eu ganho ali R$ 1.500 por mês. Tenha em mente que você pode gastar por mês até no máximo R$ 150 com a GP. É o preço de uma GP padrão ali, de uma GP média ali, que você for pegar em algum site, ela vai estar nesse valor, entre 100, 150, 180, enfim. Não mais do que isso, tá? Se você for gastar mais, né, tipo uns 200, eu quero pegar uma GP mais top ali, aí você gastou 200, né? Tendo em mente que a sua grana para lazer é 20% de 1.500, que dá 300, então sobra para você R$ 100 para você gastar ali na parte do lazer, já que você gastou 200 com a GP, hipoteticamente falando. Então tenha sempre esse controle, faça uma planilha, coloque os seus gastos, né, as suas despesas, tudo certinho, para você não se embaralhar financeiramente, tá? Que é muito comum os caras se viciarem e às vezes gastar mais dinheiro do que tem, comprometer seus investimentos. Seja disciplinado, tá? Então essa é a minha dica para a parte financeira. E na parte de controle de danos, né, para você não cair nas mãos aí de algumas GP aí meia pilantra que pode ter, eu recomendo que vocês peguem as GPs aí que são de site, tá? Dos sites aí da sua cidade, não sei onde é que vocês moram, se vocês morarem em São Paulo, né, em Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vai ter sempre alguns sites ali que oferecem esse tipo de serviço. Eu recomendo que vocês acessem o site chamado de GP Guia, tá? Que é basicamente ali o Procon dos GPzeiros, tá? É um site ali que vai ter as avaliações das GPs ali, as melhores, as piores. Vai ter a recomendação dos melhores sites ali, as quais você pode contratar esse serviço. Os sites que são furada, que você deve evitar, enfim. Vai ter muita dica boa ali. E é muito interessante você ver o relato dos caras ali. Eu racho o bico quando tem algum
que se dá mal ali, que pega alguma GP, aí você já fala, ixi, essa daqui eu não pego não. As que são bem avaliadas ali, geralmente as que o pessoal costuma dar uma certa preferência. Então eu recomendo que você faça isso. Lá eles vão recomendar os melhores sites e as melhores GPs desse site. Então, sei lá, se você morar em São Paulo, acessa lá GP Guia São Paulo. Se você morar no Rio de Janeiro, acessa lá GP Guia Rio de Janeiro, GP Guia Fortaleza, Salvador, dependendo da cidade que você morar, sempre vai ter ali um fórum especializado que vai te direcionar para as da sua cidade, tá? Então o GP Guia ele é um fórum muito famoso ali nesse ramo e é um dos melhores, se não for o melhor. Então é isso, essas são as minhas duas dicas, tá? É um vídeo aqui um pouco mais rápido. E, cara, pra quem fica tecendo ali alguma crítica moral, porque GP é coisa de fracassado e não sei o que, cara, não caia nesse shame barato, tá? Eu sempre digo que isso daí é um shame barato, não passa disso. Até porque a gente sabe que hoje em dia, cara, as relações normais entre as garotas que são civis, né? Elas praticamente fazem a mesma coisa. Qual é a diferença substancial entre uma GP e uma mulher civil? Cara, pra mim hoje em dia é nenhuma, tá? E eu sei que isso é meio polêmico e soa um pouco exagerado, mas de uma certa forma, cara, as mulheres que são civis, elas meio que fazem a mesma coisa. Elas se casam, se juntam com sujeitos que em 80, 90% das vezes elas não gostam para obter recursos, né? O que não seria isso senão vender aí a sua intimidade, o seu corpo, para ter acesso a recursos, né? Então, assim, a maioria das mulheres que se casam, elas não gostam dos seus maridos, tá? E eu vou fazer um vídeo explicando o porquê que isso acontece, tá? Eu tô preparando um vídeo aí que vai ser bacana. E, então não se trata, né, de igualar as mulheres às GPs de uma maneira pejorativa, mas simplesmente uma questão de elevar o nível das GPs ao de uma mulher comum, cara, porque eu não tenho nenhum tipo de trava moral, assim, de questionamento. O que você acha de prostituição? Cara, eu acho uma coisa comum, cara, uma profissão como qualquer outra que tá aí desde o início da humanidade e que a maioria das mulheres civis também fazem, todas elas se prostituem de alguma forma, em médio ou alto grau, então não tem diferença nenhuma, tá? A mulher que chega e critica uma GP ou critica um homem que pega uma GP, ela tá sendo hipócrita porque muitas delas, na maioria das vezes, se juntam com caras dos quais elas não gostam, tá? Elas consideram 98% dos homens desprezíveis e quando elas pegam um desses aí pra casar é porque elas não têm outra saída e é porque elas conseguem passar por cima do desprezo intrínseco que elas sentem por esse cara para a obtenção de recursos como proteção, provisão, boa genética. O da boa genética não vai ter para 98%, então sobra os recursos da proteção e provisão. Então isso seria uma forma de, enfim, vender ali aquilo que ela tem para obter outra coisa. Isso é a mesma coisa que as GPs fazem, não tem diferença nenhuma. Então é isso, tá? Um abraço para todos vocês e até mais.